E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E eu separei aqui alguns livrinhos que é bom você sentar, ler com calma, prestar atenção no que o autor ou a autora estavam tentando nos transmitir e ver se a gente consegue absorver alguma coisa de positiva desses livros. Então, enfim, é uma listinha aqui, ela é curta, é rápida, o vídeo é simples, não segue uma temática muito específica. Realmente, como o título diz, são livros para refletir. Vou aqui falar um pouco sobre cada um deles e aí você decide se bate com o seu gosto literário ou não, beleza? Então, bora lá, vamos começar essa lista. E, eu já aviso que ali no meio vai ter um que é polêmico, tá? Alivia seu coração e bora pro vídeo. Mas, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem aí embaixo para não perder os próximos vídeos desse canal. Isso realmente ajuda o canal aqui a crescer e, enfim, é isso que eu peço encarecidamente para vocês, se puderem e se gostarem do vídeo. O primeiro livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês é um clássico e que vocês provavelmente já conhecem a história, ou pelo menos alguma versão delas, porque ela foi adaptada para várias histórias, vários filmes, peças de teatro e, enfim. O livro que eu estou falando aqui para vocês é um conto do Charles Dickens, que é Uma Canção de Natal. Aqui, no caso, a gente vai ter o nosso protagonista, o Scrooge, que é um velho rico, muito rabugento, detesta o Natal, detesta pessoas, é um péssimo patrão. Ele realmente é, assim, o ó de pessoa. Porém, no Natal, ele acaba sendo visitado por três espíritos, do passado, do presente e do futuro. E essas três visitas, essas três aparições que ele vai ter ali na noite que antecede o Natal, vai botar a vida dele toda em perspectiva e ele vai começar a enxergar o mundo, enxergar as pessoas em volta dele de uma forma totalmente diferente. Enquanto ele era um velho super amargo, ele vai começar a modificar esse olhar, porque assim, esses espíritos, por mais que não sejam ruins, eles vão dar um belo chacoalhão, assim, nesse personagem que realmente estava merecendo. Então, assim, você provavelmente já assistiu algum filme que contasse essa história aqui. Eu, por exemplo, já assisti várias vezes o filme da Barbie, que, se eu não me engano, tem até o mesmo nome, mas são três espíritos que vão visitar a Barbie, e, enfim, tem várias adaptações, então já aproveita e comenta aí embaixo qual filme ou qual adaptação que você viu que contava essa história. E eu trouxe esse livro aqui para a lista justamente porque, junto com o protagonista aqui, a forma como ele vai revendo a vida dele, os conceitos dele, nós, como leitores, a gente também vai refletindo sobre alguns aspectos da nossa vida, aspectos da vida do personagem aqui, que também representa uma boa parcela da população, e também a história de alguns personagens que aparecem aqui no background, que a gente realmente, pô, realmente assim, toca o coração da gente, faz a gente assim pensar na vida. O próximo livro é um que também já tem adaptação em filme, embora o filme não tenha nada a ver com o livro. Enfim, eu li esse livro já tem alguns anos, então vou estar aqui falando para vocês basicamente de memória, que é O Lado Bom da Vida, do autor Matthew Quick. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é o Pat Peoples. Ele era um professor, só que por conta de alguma coisa que aconteceu, e a gente no início do livro não sabe o que foi que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu com ele, que ele foi parar numa instituição psiquiátrica e ficou internado lá. Ele acredita apenas durante alguns meses, mas a princípio é mais tempo do que isso. Ele não sabe o que foi que ele fez para ir para lá, ele não sabe o que aconteceu na vida dele para ele ir parar lá. Acontece que quando ele sai, ele sabe que a esposa dele não quer mais saber dele, o pai dele também não está conversando com ele, então a vida dele está toda de pernas pro ar. Ele realmente tem esse bloqueio mental do que foi que aconteceu no passado, os amigos dele não querem comentar sobre, e enfim, aqui a gente vai acompanhar ele, que volta para a vida dele não tão normal assim, ele ainda volta meio desregulado, digamos assim, ele é viciado em exercícios físicos e ele vai conhecer uma vizinha dele e ela também é meio maluquinha, mas os dois ali vão juntos meio que se ajudar. E, enfim, isso aqui é um livro que eu acho realmente muito bacana. Ele passa uma mensagem muito bacana. Uma frase que eu lembro sempre muito desse livro e que eu tento aplicar na minha vida nos momentos em que eu fico estressada, que é preferível você ser legal do que ter razão. E isso aqui é algo que o Pat, ele também tenta aplicar na vida dele. E só mais um detalhe, eu não gosto da adaptação desse livro aqui, não é necessariamente assim por motivos extraordinários, é simplesmente porque esse livro aqui, ele acho que estaria mais para um drama, entre algumas aspas,
e o filme é comédia romântica. Então, pra mim, assim, sabe, tirou totalmente o sentido aqui da história. Porém, tá lá, caso você queira assistir, tem o mesmo nome do livro. Porém, eu recomendo que você leia o livro, porque é muito melhor. O próximo livro é de autoria coreana, e eu li já tem alguns aninhos, mas que me marcou muito, que é Por Favor, Cuide da Mamãe. Esse livro aqui, eu praticamente nunca vi sendo recomendado em nenhum vídeo aqui no YouTube, e então fica aqui um momento de recomendação para vocês. Ele é um livro estranho, ele é diferente, ele é narrado de uma forma diferente, mas enfim, basicamente aqui apresentando a história, a gente vai conhecer uma família coreana, e a mãe dessa família, ela já é mais idosa, assim, os filhos já são adultos, e ela e o esposo estão indo para Seul, que é a capital da Coreia, para visitar os filhos. Acontece que ela já está ficando meio senil e ela acaba se perdendo do marido na estação de trem. E aí vira uma loucura porque os filhos e o marido e a família ficam tentando encontrar ela. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar a narrativa sob a perspectiva de alguns personagens. A gente vai acompanhar sobre a ótica de alguns dos filhos, a gente vai acompanhar sobre a ótica do marido e sobre a ótica dela. E também, conforme a gente vai acompanhando essa narrativa, sob o olhar de cada um deles, eles também vão te contando não apenas o que está acontecendo no momento, sobre as buscas, mas as lembranças que eles têm em relação a essa mãe, o quão pouco que às vezes eles conheciam ainda dessa mãe ou da esposa, é, lembrando de momentos da infância e, enfim, é um livro que realmente te toca. Para mim, todo livro que fala sobre família, sobre mãe, principalmente, acaba me pegando, me tocando. E esse livro aqui não foi diferente. Tiveram alguns momentos em que eu me emocionei com essa narrativa, com os flashbacks do passado e até com a angústia dos filhos no presente, procurando pela mãe. E depois essa história sendo contada pela perspectiva da própria mãe. Então, enfim, eu acho que é uma história muito bonita. Eu acho que é uma história que realmente te força a refletir sobre as suas relações com a sua família. E, assim, eu acho um livro lindíssimo. Não é o tipo de livro que você vai ler pensando assim, meu Deus, sabe? Não é aquele tipo de livro que é super empolgante de se ler. Não, é um livro reflexivo, é um livro calmo, é um livro muito interessante. O próximo livro que eu tenho para trazer aqui para vocês é um conto bem curtinho, clássico. O livrinho, ele tem esse tamanho aqui e ele tem 100 páginas. E, enfim, o livro, no caso, é O Papel de Parede Amarela. Aqui, no caso, a gente vai acompanhar a história de uma mulher que foi diagnosticada com depressão, ou como eles chamavam na época, histeria, tá? Então, isso seria, se eu não me engano, no final dos anos 1800, início dos anos de 1900. Então, o tratamento psiquiátrico recomendado na época era muito diferente do que se tem hoje, não é? Hoje em dia a gente tem noção de que muitas vezes esses tratamentos mais pioravam do que ajudavam as pacientes. Então, enfim, por mais que o marido dessa personagem fosse amoroso e ele estivesse seguindo realmente as recomendações do médico, a gente começa a ver que o estado psicológico da nossa protagonista vai decaindo com o passar das páginas. Então, enfim, o médico recomendou que eles se mudassem para uma casa de campo, para que ela tivesse mais contato com o ar livre, que ela dormisse num quarto ali separado, que ela pudesse ficar tranquila. O quarto tem papel de parede amarelo canário super forte, super chamativo. Ela não pode escrever, ela não pode, enfim, porque são atividades, não pode fazer nenhuma atividade que eles consideram que seja estimulante demais para o cérebro. Então, ela meio que meio que trancafiado ali. E sem poder escrever, ela adorava escrever. Então, sem nada para fazer, sem passatempo, ela não pode ler também. Então, e a gente vê o marido dela ali até na tentativa de tá sendo um cara bacana, mas tratando ela de uma maneira bem infantil. E a gente vai vendo assim a psique dela desevoluindo com o passar do livro, com o passar do conto. E, enfim, eu trouxe esse livro aqui porque eu acho que vale de reflexão para a gente pensar como era a vida dessas mulheres, e não apenas das mulheres, mas, enfim, como era a vida dessas mulheres que, quando tinha algum ataque depressivo, e, gente, não precisava ser um caso de depressão assim, tentou cortar os próprios pulsos, não. Era tipo assim, uma depressãozinha que é uma pessoa muito rebelde. Isso aí já saía fora dos padrões, então elas já eram tratadas assim como loucas. Essa mulher aqui, ela ainda teve sorte de ter um marido que tinha uma condição financeira melhor, que se preocupava com ela.
porque tinham muitas que simplesmente eram entregues nas mãos dos sanatórios e a gente sabe que os tratamentos ali, não é, aconteciam as maiores barbaridades. Então, enfim, é muito interessante a gente ver como a mente dessa personagem vai se modificando conforme ela vai contando pra gente em primeira pessoa, eh, as coisas que ela começou a ver, as coisas que ela começou a ouvir, das pessoas que ela começou a desconfiar e, enfim, acaba sendo um relato bastante interessante, até porque a própria autora também passou por um caso muito parecido na vida dela, ela também teve depressão e ela também precisou ficar sob os tratamentos, assim, que era o que era recomendado na época, mas que fazia mais mal do que bem. Próximo livro é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro aqui eu já li já tem alguns anos e eu achei essa leitura muito interessante. Inclusive, eu quero refazer essa leitura, de preferência ainda esse ano, porque dizem que a cada releitura que você faz, a sua perspectiva sobre o que é narrado aqui muda. Porque esse livro, ele é um livro infantil, porém ele é muito filosófico. Então, as questões levantadas, quando lidas por uma criança, vão ter uma interpretação. Quando lidas, quando você é jovem, vai ter outra interpretação. E quando você já é adulto ou até mais velho, sim, a gente está sempre mudando, as nossas ideias estão sempre mudando, as nossas experiências de vida estão sempre nos fazendo mudar e evoluir. Então, cada vez que a gente acaba entrando em contato com um texto como esse, a gente acaba tendo uma percepção diferente sobre o que o autor quis realmente nos passar. E, enfim, aqui, como eu disse, ele é um livro meio filosófico. É até meio difícil explicar aqui sobre o que se trata, o Pequeno Príncipe. Aqui nós temos um pequeno príncipe que ele vive num planetinha, ele e mais uma flor, e ele é apaixonado por essa flor. E, enfim, ele vai fazer algumas viagens aí durante esse livro, vai ter alguns encontros e desencontros, e vão ter algumas frases aqui, alguns trechos que são muito interessantes, que são muito bacanas. E, enfim, ele é um livro super curtinho, gente. Nessa edição que eu tenho, que é minúscula, ela tem menos de 100 páginas, e tem muitas ilustrações no meio. É um texto super tranquilo de ser lido. Eu acho que realmente vale a pena. A recomendação é que vocês realmente lerem e terem a própria experiência com esse livro, porque por, justamente por se tratar um livro de filosofia, digamos assim, não se assustem quando eu falo assim, né? Não é um livro de filosofia estilo Platão, Sócrates, tá? É um livro de filosofia infantil, então justamente por se tratar de algo assim, automaticamente vai te despertar reflexões que você nem esperava dentro de um livro para crianças. O próximo livro, esse aqui é que é o polêmico, esse aí é o que eu peço para vocês ficarem tranquilos e apenas me escutarem aqui, que é Proibido. Né? Esse livro aqui, ele, alguns anos atrás, foi muito popular aqui no YouTube, entre os canais de livro, mas também foi popular justamente até pela polêmica em si, porque é um tema polêmico, tá? Aqui, enfim, essa história se passa ali na Inglaterra. A gente vai acompanhar uma família bem disfuncional. Temos, se eu não me engano, 3 ou 4 crianças, tá? Na realidade, 2 crianças, 2 jovens e uma mãe que é alcoólatra, drogada e o pai simplesmente não existe aqui nessa história. Justamente pela mãe ser desse jeito, muitas vezes ela passa períodos bastante longos fora de casa. E os 2 filhos mais velhos, que são um menino e uma menina, os 2 estão ali por volta dos 16, 17, 18 anos e estão no ensino médio. Eles acabam se sentindo não, eles acabam sendo responsáveis pela educação dos irmãos mais novos, pelos cuidados com eles, pelos cuidados com a casa, com a responsabilidade de manter a casa. Então, são 2 jovens que acabam se vendo obrigados a lidar com problemas de adulto. E isso realmente sobrecarrega muito eles. Os 2 são muito próximos, justamente porque eles se veem nesse papel de pai e de mãe dos irmãos mais novos. E acontece ali um romance entre eles. Aí tá a polêmica, não é? O X aqui da questão é justamente causar esse incômodo, causa um incômodo no leitor enquanto você lê esse livro, enquanto você absorve essa história. Porém, conforme você acompanha a perspectiva desses personagens, você meio que entende o que os levou a chegar até tal ponto, embora ainda assim seja desconfortável o que você está lendo. E é um livro que realmente te força ali a refletir sobre as coisas que a autora está te contando, que ela está te mostrando. Não é o tipo de livro que você consegue tão facilmente simplesmente descartar e falar assim, besteira, porcaria, não gostei do que está sendo narrado aqui, porque ela realmente te mostra ali
uma realidade um pouco mais complexa e como os sentimentos vão se desenvolvendo até aquele ponto. Então, assim, gente, eu sei que é complexo, eu sei que é problemático em vários sentidos, eu sei que é estranho e desconfortável, porém eu trouxe esse livro justamente porque ele levanta algumas questões que são bem interessantes e, enfim, até por todo o resto da história, pelo background, a gente sabe que tem muitas famílias que, infelizmente, acabam tendo que lidar com essa realidade, os pais não são muito presentes, ou às vezes até estão por ali, mas às vezes incomodam mais do que se não estivessem. Então, enfim, a gente sabe que a nossa sociedade, a nossa realidade, ela não é toda redondinha e bonitinha e sem problemas, não é? Um outro livro que eu li já tem alguns anos também, se eu não me engano, eu li durante a pandemia, que foi Flores para Algernon. Gente, fica aqui a minha recomendação para vocês desse livro. Se eu não me engano, ele foi publicado originalmente nos anos 60. E aqui a gente vai acompanhar um personagem que ele tem deficiência cognitiva. Então, enfim, ele é um personagem que ele é burrinho. Vamos falar de um jeito menos forte, não é? Ele tem realmente uma deficiência. Naquela época ele seria chamado de retardado. Então, enfim, ele é um adulto, num corpo de adulto, com uma mente de uma criança e com os conhecimentos de uma criança menor ainda. Então, enfim, ele vive por conta, ele trabalha num estabelecimento, se não me engano, é numa padaria. E conforme ele vai narrando o livro em primeira pessoa, com ele escrevendo. Então, ao longo da leitura, a gente vai vendo os erros gramaticais dele. Tem vários erros de português no início, justamente por conta dessa deficiência cognitiva que ele tem. E a gente vai percebendo, por mais que ele vá narrando as coisas pra gente, sem maldade nenhuma, a gente vai vendo a malícia das pessoas ao redor dele. A forma como as pessoas fazem piada dele, na cara dele, sem ele perceber, como tratam mal ele. E a gente vai se sentindo muito mal por esse personagem, justamente porque a gente vê a inocência dele. E, em determinado ponto dessa história, ele vai se submeter a um experimento que, basicamente, vai fazer o intelecto dele aumentar. E daí, ao invés dele passar para ser uma pessoa com inteligência mediana ou normal, ele vai virar alguém super inteligente e super genial. E é interessante, conforme a gente vai vendo essa história, vai vendo a trajetória dele, além dos erros de português irem diminuindo, o mundo dele vai ficando um pouco mais cinza, digamos assim. Que é interessante de se refletir, não é? Porque, às vezes, a forma como a gente enxerga que a vida dele era pior antes porque ele era burro, entre muitas aspas, conforme ele foi ganhando inteligência, ele foi ganhando noção sobre a forma como as pessoas ao redor dele tratavam ele, como ele foi percebendo como o mundo era um lugar cruel, aí sim, essas coisas começam a pegar pesado ali, a pesar na mente dele e, enfim, realmente é um livro que te faz refletir, é um livro bem tristinho e, enfim, fica aqui a minha recomendação para vocês. Mas, enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Essa foi a listinha dos livros que eu separei aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Se vocês já tiverem lido algum desses livros, deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. E, enfim, eu vou ficando por aqui, não vou ficar me enrolando aqui no final, não é? Porque o vídeo já ficou um pouco comprido. Mas é isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem para ajudar o canal a crescer. E é isso. Tchau, tchau!